Certo, então o nosso tópico hoje da aula vai trabalhar sobre bases de dados e informação científica. A ideia é que a gente possa discutir esses conceitos utilizando justamente algumas informações que nós já temos obtidos, vocês já são alunos do nível de pós-graduação, então já tiveram acesso, no caso, a algumas informações durante a graduação de vocês e agora estão se especializando com outras informações dentro do programa de ciências farmacêuticas aí na Universidade do Estado da Bahia. Então, essa ideia é que você consiga, dentro dessa proposta, entender o que tem envolvido nos conceitos na construção das bases de dados e da informação científica, discutir esses conceitos voltados para justamente a ideia de como que as bases de dados e a informação científica pode ser útil para o desenvolvimento científico, né, e principalmente em cada alvo, em cada linha de pesquisa que vocês têm desenvolvido. E, por fim, nós vamos trabalhar algumas referências voltadas aos tópicos discutidos nesse contexto. Então, a ideia inicial, onde nós vamos trabalhar esses conceitos, ela diz a respeito do seguinte: até então, dentro do nosso curso e também dentro da formação da grande área que é Ciências da Saúde, nós temos um seguinte paradigma. O paradigma é: a sequência de DNA, ela determina uma sequência de proteína, ou a sequência proteica. Essa sequência proteica, ela determina a estrutura da proteína. E a estrutura da proteína determina a sua função biológica. Nesse contexto, em que a sequência do DNA determina a sequência proteica, a sequência proteica determina a estrutura proteica, e essa estrutura determina a sua função biológica, nós percebemos que os mecanismos de regulação que existem nos organismos, né, não só humanos, mas nos organismos vivos, ele incluem certos padrões que envolvem um controle da expressão ou a manifestação dessa expressão gênica. Assim sendo, é importante que, nesse contexto, eu consiga definir quais são as informações importantes para definir como que esses eventos ocorrem. Então, a palavra-chave que está envolvido nesse paradigma de sequência de DNA à função proteica envolve justamente a importância de você ter uma informação relacionada na verdade, um dado relacionado a uma informação. Então, como que eu vou gerenciar essa informação? Como que eu vou tratar essa informação? E, principalmente, dentro do campo da bioinformática, como que essa informação vai ser empregada. Então, o contexto que nós estamos trabalhando agora vai ser justamente o contexto do tratamento da informação. Dessa forma, os mecanismos reguladores que vão estar relacionados ao controle da expressão gênica vão fornecer quantidades corretas das funções corretas nos momentos e locais corretos. Isso quer dizer que o fluxo de informação, desde o DNA até a estrutura proteica, e principalmente como que ocorre a regulação, expressão, inibição, a alteração desse fluxo de informação vai ser bastante importante para que eu consiga saber como que isso está focalizado dentro da bioinformática. E se você analisar tudo que esse paradigma que nós apresentamos aqui, sequência de DNA, sequência proteica, estrutura proteica, função das proteínas e principalmente os mecanismos de controle da expressão gênica e principalmente os mecanismos de supressão e síntese proteica, todos eles vão estar dentro do escopo da bioinformática. Ou seja, quando nós estamos trabalhando nesse contexto a respeito das bases de dados e a sua importância dentro do planejamento de fármacos, a informação é um dado fundamental. Então, tudo que a bioinformática organiza tem relação com a análise de dados e a relação desses dados com o processo biológico.
Por exemplo, se você pensar numa característica fenotípica, que é cor dos olhos, tipo de cabelo, cor das unhas, essa característica fenotípica tem todo um processo informacional sendo tratado que vai desde a sequência genética até como que essas proteínas, no caso da unha, como que as proteínas, no caso, que estão na retina do organismo humano ou de qualquer outro organismo, se determinam. Então, é fundamental para a organização da atividade de bioinformática analisar e conhecer esses dados dentro desse processo. Nesse contexto, vou trazer um exemplo para vocês aqui, que é justamente um pouco fora da área, para depois a gente pensar em algo mais voltado para a área. Vamos pensar então na questão dessa imagem que vocês veem aí. Quando vocês veem essa imagem, vocês conseguem perceber que não está relacionada apenas a um aplicativo. Nós temos toda uma cadeia de informação que foi desenvolvida em função da empresa Uber e que permite hoje a locomoção entre as pessoas. Qual que é a ideia por trás disso? Primeiro, existiu uma necessidade. Essa necessidade, percebeu-se que havia uma limitação nessa necessidade. Qual que é a necessidade? Eu preciso me deslocar. Qual é a limitação? Existem poucas formas de eu encontrar, por exemplo, motoristas para realizar o meu deslocamento. Então, em cima da necessidade de deslocamento, existia uma dificuldade que era a limitação, encontrar motoristas para o deslocamento. E, por fim, eu preciso solucionar esse problema. Como que eu soluciono esse problema? Então, a empresa Uber pensou, será que eu consigo reunir num aplicativo, num programa de computador, motoristas que querem dirigir e pessoas que querem se deslocar? Então, o Uber nos mostra que como que esse fluxo de informações pode ser empregado com sucesso, diga-se de passagem, para que haja o desenvolvimento em um processo. Qual que era o processo necessário? Deslocamento. Qual que era a dificuldade? Encontrar motoristas ou realizar esse deslocamento. A Uber pensou, vamos colocar então em contato motoristas e passageiros e eles vão entrar em contato entre si para realizar o deslocamento. Nesse contexto desse exemplo aí, nós vemos que uma grande parte dos avanços computacionais que estão relacionados à área de bioinformática tende a surgir dessa limitação. Que limitação? A limitação do processo. E nessa limitação do processo, a própria automação, como por exemplo a Uber, como um aplicativo, como um servidor, como um site, como um banco de dados, vai fazer com que eu economize recursos, seja tempo e seja recurso monetário. Em alguns casos, até recursos naturais, por exemplo, energia, por exemplo, luz solar, por exemplo, reagentes químicos. Então, quando a questão os avanços na área de bioinformática, que a gente vai discutir aqui, há uma troca entre esse protagonismo. Qual a necessidade e o que tem sido aplicado? Qual a ferramenta? A ferramenta responde essa necessidade? Sim, mas aí cria uma outra necessidade que é melhorar essa ferramenta. Então, precisa-se de programas de análise que vão fazer isso. Então, os protagonistas sempre dentro da bioinformática, quanto aos recursos computacionais, são os sensores, ou seja, aqueles que controlam a informação, e as técnicas computacionais. Um outro exemplo voltado também mais voltado agora diretamente à questão da bioinformática, tem a ver justamente com esse gráfico que está sendo mostrado para você. Então você percebe que na figura 1 nós temos o custo do sequenciamento genético em relação ao número de megabases de DNA. O gráfico não está atualizado, mas você percebe que pelo menos até 2009 esse custo ficou praticamente irrisório. Mas no início da década no início dos anos 2000, melhor dizendo, você percebe que o custo para sequenciamento de DNA
por megabases, ou 100 megabases, era aproximadamente US$ 10.000. Hoje, o mesmo procedimento custa menos de $1. Então, o baixo custo no sequenciamento levou à popularização de programas de sensores tecnológicos que eram capazes de extrair uma grande quantidade de informação. Essa extração da quantidade de informação devido a esses sensores tecnológicos levou ao aumento da biodisponibilidade de banco de dados e de técnicas para trabalhar com esses dados. Então, perceba que a informação foi a palavra-chave. Antes eu não tinha acesso à informação, agora eu tenho acesso à informação. Só que ao mesmo tempo que eu tenho mais acesso à informação, eu preciso agora organizar esse fluxo de informação. Nesse contexto, nós percebemos então que a aula de hoje vai estar estruturada dentro da bioinformática e eu preciso entender os dois conceitos principais para essa aula. O que é a bioinformática e como esse campo é trabalhado dentro da ciência e, principalmente, já que dentro da bioinformática o tratamento da informação é fundamental, eu preciso saber como organizar essa informação. E essa informação vai estar relacionada justamente aos dois conceitos que nós temos aqui. O conceito de bioinformática. Então, existem diversos conceitos de bioinformática, mas eu queria trazer para vocês o conceito de bioinformática como aquele que lida, ou o bioinformata, ou a ciência bioinformática, ela lida com dados biológicos, a coleção de dados biológicos, a análise desses dados biológicos, a distribuição desses dados biológicos e, principalmente, a avaliação desses dados biológicos. Ou seja, quando você está trabalhando dentro da bioinformática, o seu foco são dados biológicos. E você precisa trabalhar nesse conceito com como eles são obtidos, como eles são coletados, como eles são analisados, como eles são revisados, que é um processo chamado de cura, né, desses dados, a revisão, a análise por pares, a análise por outros especialistas, como eles são distribuídos e como eles são analisados. Dessa forma, em cima essa definição de bioinformática, você percebe que a informação é uma das palavras-chave. Então, eu preciso ter informação. Como que essa informação é tratada? Essa informação, então, vai ser colecionada, vai ser coletada para um dado que seja biológico. E essa coleta de dado biológico é chamado em linhas gerais de database, do termo em inglês, ou base de dados, do termo em português. Então, toda essa informação vai ser coletada, armazenada, analisada, discutida e arquivada dentro de um banco de dados. E aí eu preciso entender o que é esse banco de dados, já que esse banco de dados é a unidade de coleção dessas informações biológicas. Então, esse banco de dados, ele normalmente vai conter informações relacionadas aos dados obtidos de fontes biológicas. Então, a base de dados é o centro das informações. E o que essa base de dados tem que incluir com essas informações biológicas? Em muitos casos, em praticamente todos deles, eu tenho que ter um arquivo de informação, então preciso ter a informação. O que é que está nessa base de dados? Qual informação está presente ali? O segundo ponto, eu preciso ter um esquema. O que é um esquema? Um esquema é uma forma lógica de organização, de estruturação dessa informação. Exemplo, na Uber, o esquema é o aplicativo. Qual é a informação? Deslocamento. Então, quando eu crio um aplicativo, por exemplo, como a Uber, para a empresa Uber cria o seu aplicativo, melhor dizendo, para deslocamento dentro de uma região, de uma cidade ou de um distrito, eu tenho a necessidade da informação. Qual é a informação? Deslocamento. Qual é o esquema? O aplicativo. Então, eu preciso de uma informação geográfica, obtida, por exemplo, do GPS, para que eu possa ir de um ponto a outro.
como que essa informação vai estar organizada? Eu posso utilizar o GPS, que é a ferramenta no exemplo da Uber. E, por fim, eu preciso ter acesso a essa informação dentro dessa organização lógica, precisa permitir o acesso. Então, este contexto, informação, organização lógica, que é o esquema, e acesso, me permite criar a base de dados. Então, dentro do exemplo, fora da biologia, da bioinformática e das ciências farmacêuticas, que é a Uber, nós temos a informação, que é o deslocamento, ou a necessidade de deslocamento. Nós temos a organização lógica, que é utilizando os mapas eletrônicos, como o GPS, e o acesso via aplicativo. Então, tenho essa informação na base de dados que compõe a Uber. Se eu pensar agora no exemplo da área de bioinformática e pensar numa base de dados de bioinformática, eu vou ter como exemplo qual informação? Então, eu tenho uma sequência genética, eu tenho uma sequência de nucleotídeos, eu tenho uma sequência de proteínas, eu tenho informações de proteínas, por exemplo, quais proteínas são empregadas no fungo causador da vassoura de bruxa. Então, eu tenho a informação. Como que essa informação está organizada? Ela está num site, ela está em tabelas, ela está organizada de uma forma em que eu consiga analisar essas informações? E, por fim, como que eu faço acesso? De novo, essa informação está num site que está na rede internacional de computadores, essa informação está armazenada num arquivo que está presente no laboratório de pesquisa, essa informação está compartilhada em uma rede de internet, como, por exemplo, a ferramenta virtual do Microsoft Teams, então tem um arquivo compartilhado com todos. Então, isso dá a origem a essa base de dados. O que nós vamos trabalhar e discutir agora é justamente que essas bases de dados em biologia molecular, dentro da área de bioinformática, vão conter ácidos nucleicos, sequências proteicas, vão ter estruturas macromoleculares, função dessas estruturas macromoleculares, padrões de expressão gênica, vão ter também relacionados, em alguns casos, a vias metabólicas e suas interrelações. Então, você pode ter tanto a via quanto as suas interrelações, e principalmente dentro de uma análise bioquímica, você vai ter a cascata bioquímica de informações. Então, todos esses dados biológicos podem compor uma base de dados dentro da ciência que é chamada a bioinformática. Nesse contexto, alguns exemplos nos mostram como que se dá a importância dessa base de dados dentro da bioinformática. Deixa eu só editar aqui essa parte, porque acho que a animação aqui ficou ruim.
Então, dessa forma como a gente estava discutindo esses tópicos aí, nós temos então a questão da construção das bases de dados e como que elas podem ser úteis dentro da bioinformática. É claro que o pessoal de ciência da computação, o pessoal de programação utiliza o mesmo conceito, mas voltado a outra aplicação da área mais de processamento de dados, de informação da parte computacional. Nesse exemplo, então, que nós trouxemos anteriormente, onde nós apresentamos em linhas gerais a questão da construção intelectual de uma base de dados, eu tenho sempre pensar nos 3 pontos. Qual informação, como que ela vai estar organizada logicamente e como que eu tenho acesso a essa informação. Então, trazendo alguns exemplos aqui para a gente nesse contexto da análise de dados e principalmente da formação dos bancos de dados, então eu posso ter, por exemplo, bases de dados que arquivam informações biológicas. Essas bases de dados podem ter como exemplo o arquivamento, né, dentro dessas bases de dados, a sequência de proteínas, de DNA, incluindo informações relacionadas à anotação. Eu posso ter variações genéticas, por exemplo, relacionadas a mutações do DNA. Então, eu posso ter uma compilação de haplótipos, posso ter o perfil genético que me dê uma característica fenotípica, principalmente genotípica, né, que seja deletéria. Eu posso ter dentro dessa base de dados que arquivam informações biológicas, também a informação, por exemplo, de ácidos nucleicos e estruturas proteicas. Então, eu tenho a informação que é a estrutura, seja de ácido nucleico ou das proteínas, com as suas anotações. Eu posso também ter uma base de dados que esteja relacionado a organismos, incluindo as bases de dados genômicas. Então, aqui eu quis trazer, por exemplo, a Flybase. O que essa base de dados se propõe? Ela se propõe a reunir todas as informações genômicas relacionadas à Drosophila melanogaster. Ou seja, construiu-se uma base de dados onde eu tenho a informação relacionada à Drosophila. Então, se eu procurar na Flybase, eu tenho o genoma, quais são suas proteínas. No caso, como vocês viram, professor Acácia, no módulo anterior, você vai ter o genoma, o proteoma, o metaboloma e principalmente outras informações mais relacionadas à Drosophila melanogaster, por exemplo, um encontro mundial de pesquisadores em Drosophila. Então, também está relacionado nesse banco de dados que armazenam informações biológicas. Outro exemplo tem a ver com outros exemplos de bancos de dados dessa classe, estão relacionados a bancos de dados que organizam e apresentam expressões, o padrão de expressão proteica. Outros bancos de dados apresentam perfis de metabolismo, de reações metabólicas. E, por fim, outros bancos de dados podem apresentar as interações ou as redes moleculares que vão estar relacionadas à regulação da expressão gênica. Então, todas essas bases de dados, todos esses exemplos, estão compostos num tipo de base de dados que arquiva informação biológica, seja ela estrutural, sequencial, com anotação, sem anotação, de um organismo, de redes de interação intermolecular ou outras propostas. O segundo exemplo está relacionado a bases de dados que são derivadas. O que são essas bases de dados derivadas? Elas vão conter informações coletadas das bases de dados anteriores. Então, as bases de dados que arquivam essa informação podem ser agrupadas ou reunidas na base de dados derivada. E essa base de dados vai ser importante porque me permite analisar os conteúdos anteriores. Imagina então o seguinte exemplo. Se eu tenho uma sequência de nucleotídeos, como apresentado nesses 3 exemplos aqui. Então, eu tenho uma sequência de nucleotídeo e eu percebo que um padrão de sequência se repete. Então, se eu for utilizar o exemplo aqui, eu tenho a sequência 1, sequência 2 e sequência 3. E nestas 3 sequências, que são obtidas individualmente, eu percebo que o padrão de sequência se repete.
Então, eu posso, a partir de uma base de dados onde eu tenho as sequências depositadas, construir uma base de dados derivada, utilizando o recurso que nós temos aqui, para verificar a expressão da sequência GT dentro, por exemplo, do organismo, dentro de uma população, dentro de uma análise que eu queira fazer. Então, a partir da base de dados de sequenciamento de nucleotídeos, eu posso agora construir, vou construir a base de dados de análise de sequências GT. Então, eu percebo que isso é um padrão e eu posso construir essa base de dados. Uma outra abordagem dessas bases de dados derivadas vão ser justamente que elas podem ser utilizadas e definidas para relacionar relações, né, entre os dados e principalmente para sua classificação. Isso mostra que eu consigo, a partir dessa base inicial, fazer conexões entre aquilo que é comum, entre aquilo que é um padrão, aquilo que está presente no arquivo e pode ser importante na análise que eu estou fazendo, e esse exemplo pode ser apresentado, por exemplo, nas bases de dados de sequenciamento proteico. Então, se eu tiver uma proteína que é comum, uma sequência de aminoácidos que está presente em diversas famílias, eu posso organizar isso em uma base de dados. Exemplo, se eu sei que as redutases são enzimas importantes para a promoção e a manutenção do ambiente redox intracelular, eu posso construir uma base de dados de redutases. Então, eu vou ter uma redutase humana, vou ter uma redutase de mosca, Drosophila melanogaster, vou ter uma redutase que está presente em protozoários, vou ter uma redutase que está presente em bactéria. Então, será que todas as características agrupadas eu consigo identificar algum padrão, alguma relação? Será que a redutase humana é diferente da de bactéria? Será que a redutase de Drosophila é diferente da redutase de um outro organismo? Então, essa construção de padrão, classificação e principalmente as relações entre esses dados são exemplos que nos mostram a importância de você ter uma base de dados que seja uma base de dados derivada da base de dados de arquivo. Há também a possibilidade de construção dentro da bioinformática de bases de dados bibliográficas. A referência que eu trouxe aqui, que deve ser bastante conhecida por vocês, é o PubMed. O PubMed tem bases de dados voltados para informações científicas de artigo e também informações voltadas à pesquisa. Então, o PubMed é uma base de dados que consegue compilar tanto a literatura científica quanto ferramentas de pesquisa. Por exemplo, acesso à base de sequenciamentos, acesso a informações voltadas para estruturas químicas, acesso a recursos de planejamento de fármacos. Então, o PubMed representa bem esse exemplo de base de dados bibliográfico. Isso também tem sido aproveitado porque muitos pesquisadores utilizam justamente o PubMed para fazer a mineração, a análise e a extração das informações que são os dados biológicos. Então, muitos trabalhos de revisão bibliográfica, revisão sistemática, análise de informações têm utilizado apenas o recurso bibliográfico do PubMed. E vocês já devem ter feito outras disciplinas aí no curso que trabalham bem essa análise e essa extração de dados a partir das bases bibliográficas. Então, existe uma série de artigos, uma área da ciência que é voltada a justamente a análise sistemática dessa base de dados. Por fim, o outro exemplo que nós temos vão ser bases de dados de websites, e isso representa justamente quando você tem uma base de dados de uma base de dados, ou quando você tem links entre bases de dados. E como que eu posso entender isso dentro da informação e da bioinformática? Sempre que você tiver, por exemplo,
acessando uma base de dados e ela tiver um link para uma outra informação, fala, olha, para saber sobre essa sequência, clique aqui nesse site. Isso mostra que eu tenho uma base de dados dentro do website, porque ele vai te indicar para uma outra informação. Em alguns casos, você tem uma base de dados biológica que vai te indicar uma outra base de dados. Então, você tem uma redundância de informação mais direcionada para aquela aplicação biológica. Então, o emprego dessas bases de dados de websites é bem importante porque permite um fluxo dessa informação. Nesse contexto, então, conhecendo tudo isso, qual a importância? Professor Arthur Leske, na edição do livro publicado em 2014, diz que uma base de dados sem o acesso ou a ferramenta de acesso efetiva nada mais é do que um cemitério de informação ou um cemitério de dados. Então, você precisa ter a base de dados, precisa ter, principalmente no mundo em que nós vivemos, contemporâneo e pós-moderno, o acesso a essa base de dados. Então, aquela história que tinha anteriormente de eu quero essa informação, tem que visitar o laboratório de fulano, que tem lá um arquivo que ele anotou em 1900 e bolinha. Então, isso é uma coisa que está totalmente contrário aos princípios da bioinformática e principalmente aos métodos modernos, onde toda a informação está disponível para ser compartilhada e discutida frente aos especialistas. Assim sendo, eu vou deixar algumas atividades aqui diretamente para vocês. Então, vocês podem fazer, lembrando que dentro do nosso tempo de aula, a gente teria de 7h30 até as 11h30. A gente não utiliza normalmente esse tempo todo de aula. Por quê? Porque dentro do planejamento acadêmico e metodológico, a gente insere algumas atividades que demandam tempo de vocês. Então, essas atividades são contabilizadas dentro do momento que vocês fariam na aula. A primeira delas está aí. A partir do link abaixo, escolha 4 bancos de dados contendo informações de seu interesse. Descreva o seu conteúdo. Qual é a fonte de seus dados? Ou seja, é depositado ou coletado separadamente de um arquivo abrangente? Ou é derivado de uma outra coleção? Quais as condições de acesso, política de curadoria e frequência de liberação de dados? Então, está aqui a atividade, vocês podem fazer depois, vão ter acesso a essa informação, e aí, se vocês precisarem, vocês podem criar esse arquivo de resposta dentro do seu caderno lá do nosso curso de bioinformática, da nossa disciplina. Então, essa atividade ela foi planejada, vai estar disponível para vocês e vocês podem executá-la aí até o nosso próximo momento, que é a aula da semana que vem. Então, nesse contexto, você pode dedicar um pouco do tempo aí que era teoricamente da aula, mas desenvolvido para essa atividade. Então, estão os links e as perguntas aí. A ideia, então, já que nós estamos trabalhando e discutindo esse contexto voltado ao banco de dados na área de bioinformática, como nós vimos, a informação é fundamental, mas ela precisa estar organizada de uma forma racional e, principalmente, precisa ter acesso. Dessa forma, para eu empregar esse banco de dados ou o banco de dados de uma forma racional, eu preciso responder as 3 principais perguntas. O que este banco de dados tem de informação? Como que essas informações vão ser úteis para aquilo que eu estou estudando ou pretendo estudar? E, por fim, onde eu encontro essa informação? Então, para que um banco de dados tenha utilidade, é preciso que eu responda essas 3 perguntas. E isso é um dado muito interessante, porque muitas vezes a gente vai acessar o banco de dados e você não sabe por que você está acessando. No nosso material anterior, eu mostrei para vocês alguns bancos de dados. Nesse caso, como vocês estão sendo apresentados a eles, vocês não vão ter perguntas iniciais. Mas, como vocês já estão no nível de pós-graduação e têm desenvolvido atividades voltadas às suas linhas de pesquisa do mestrado, vocês já têm algumas perguntas. Por exemplo, essa base de dados que eu vou acessar,
ela vai conter a informação que eu preciso? Por exemplo, como que eu consigo a sequência de aminoácidos da álcool desidrogenase humano? Então, onde eu consigo localizar essa informação? O que eu consigo levantar dessa informação? A segunda pergunta é: como que eu consigo obter essa informação a partir da base de dados? Ou seja, essa base de dados vai me dar essa informação que eu preciso? Eu estou na base de dados onde eu consigo obter informação? De novo, se eu preciso da sequência de aminoácidos da álcool desidrogenase humana, será que eu consigo isso numa base de dados de sequência de nucleotídeo? Será que eu consigo isso numa base de dados onde eu tenha os perfis metabólicos? Será que eu consigo isso numa base de dados de expressão gênica? Então, eu preciso perguntar como que essa informação pode ser útil a partir da base de dados que eu estou utilizando. Por fim, a pergunta é onde? Onde eu consigo encontrar essa informação? Então, os índices das bases de dados são importantes porque eles respondem a essa pergunta. Então, se você abrir uma base de dados, você vai ter lá a organização. Então, essa base de dados é feita para sequenciamento de genoma humano. Então, não adianta eu procurar ali a sequência de Drosophila, não adianta eu procurar outros organismos. Já está marcado ali dentro dos índices a informação. Outro detalhe, uma base de dados, então, ela pode responder a pergunta onde eu encontro a informação, como eu encontro a informação e qual informação estou procurando. Mas ela precisa ser efetiva. Efetiva em que sentido? Ela tem que trazer organização desses dados de modo que ela possa ser usada pelos usuários. Por quê? Porque se essa informação não está organizada de forma lógica, ela não está armazenada de uma forma organizada, dificilmente você vai conseguir extrapolar aquela informação da base de dados além daquela que foi pensada por quem organizou essa informação. Então, é importante para quem constrói, para quem compila, para quem analisa uma base de dados, ter acesso à informação de forma lógica e organizada. Mas esse acesso não é o desenvolvedor. Esse acesso tem que ser pensado no usuário, na pessoa que vai ter contato com essa interface. Se eu tenho uma base de dados cuja interface seja texto, não tem imagem, não tem um gráfico, é só hiperlink indicando para outras informações, perceba que a organização e a efetividade do emprego dessa base de dados vai ser muito mais baixa. Dessa forma, para que eu tenha uma base de dados efetiva, eu tenho que pensar no usuário. Quais são suas necessidades? Qual a importância dessa informação? Ela pode estar como um gráfico? Ela pode estar como uma figura? Será que uma legenda não auxiliaria na obtenção da informação? Então, são perguntas que os usuários devem fazer e os desenvolvedores devem tentar responder a partir do conhecimento dessa base de dados. E assim, eu consigo definir, então, que a informação dentro da bioinformática, ela flui, ela avança a partir dos principais pontos. O principal deles, como você esperaria, é justamente o dado, a informação. Essa informação dentro do contexto da bioinformática, ela pode ser obtida de diversas fontes. Quando alguém faz o experimento, gera um arquivo, é a informação. Quando alguém pega um resultado de uma base de dados, é uma informação. Quando isso é filtrado, publicado no artigo científico, está disponível na literatura, isso é uma informação. Então, esse dado pode ser obtido de diversas fontes. Esse dado, a partir do momento em que ele é obtido, então, seja da literatura, de um experimento, de uma base de dados, outra, você vai ter a criação de um arquivo de entrada, de uma determinação dentro dessa informação.
Então, essa entrada, essa informação vai ser importante porque a partir dela você vai tecer todo o fluxo informacional dentro da bioinformática. E dessa forma, isso faz com que você comece a perceber que, apesar de todas as informações serem úteis para a bioinformática, elas precisam estar também organizadas. E essa organização vai ser fundamental porque eu consigo definir justamente, a partir do dado, como que esse dado se converte em uma entrada, em uma informação. Essa entrada tem um conteúdo e um formato adequado. Então, se eu estou obtendo a informação a partir de um gráfico, esse gráfico me indica uma informação. Essa informação é uma entrada. Essa entrada vai ser adicionada a um banco de dados público, vai estar disponível localmente. Então, é importante ter essa ideia a respeito da entrada. Essa entrada pode, então, estar em duas vertentes, que são bancos de dados de acesso público, domínio público, ou bancos de dados privados. A gente vai discutir um pouco sobre isso. Mas é importante que eu consiga, a partir dessa entrada que foi definida, recuperar essa informação. Por quê? Porque a recuperação dessa informação vai ser útil no sentido de que eu consiga tratar essa informação. Então, eu obtive lá, por exemplo, o sequenciamento de um organismo. A entrada vai ser a sequência de nucleotídeos. Como que eu consigo obter essa informação? Isso vai estar no formato texto, isso vai estar num gráfico, isso vai estar numa imagem. Então, é preciso que eu consiga recuperar essa informação, seja em arquivos independentes ou em arquivos separados. Isso precisa estar integrado para outras entradas. Então, se eu obtive a entrada de sequenciamento de organismo, será que outro pesquisador com outro sequenciamento pode comparar as entradas? Organismo A sequenciado por mim, organismo B sequenciado por ele? Então, isso precisa estar de uma forma a ser recuperada que seja útil para o fluxo de informação. Esse fluxo de informação vai justamente ser o que vai fazer essa coerência entre um banco, entre um conjunto de dados experimentais. Então, essa coerência entre o conjunto de dados experimentais vai estar representado justamente por esse gateway. Essa coerência vai avaliar, olha, a sequência que foi obtida está no formato texto, a outra sequência está no formato de imagem. Como que eu consigo correlacionar isso? Não, preciso padronizar. Então, ou vem tudo em formato texto para eu comparar, ou tudo em imagem. Então, essa forma de análise dessas coerências, essa unidade biológica, e principalmente a coerência desses dados experimentais, vão estar relacionados nesse passo aqui. Ou seja, eu vou padronizar a informação, o modo de obtenção da informação. Então, existem diversos sites que vão utilizar essa informação, seja no formato de arquivo, seja no formato de distribuir isso para outras ferramentas computacionais. Então, essa inter-relação aí permite que eu consiga selecionar, extrair os dados, eu consigo também informar dentro de um projeto de pesquisa quais os dados são mais importantes e, nesse caso, as ferramentas, os recursos de bioinformática vão oferecer não apenas informação, agora que eu estou neste nível aqui, correlacionando essas informações, eu não vou ter apenas informação, mas eu consigo chegar até onde essa informação foi obtida. Ou seja, neste nível aqui, eu consigo verificar onde que a informação foi obtida e quem foi que fez o depósito dessa informação a partir de quais dados. Então, essa inter-relação entre os dados, essa coerência de dados e, principalmente, essa contextualização desses dados é importante para definição e
e correta avaliação desse banco de dados. Por fim, há necessidade também de você ter uma interatividade. Então, essa interatividade tem a ver justamente com o aumento da informação. Então, com o aumento da informação, eu tenho uma base de nucleotídeos, uma base de sequência, uma base de estruturas, uma base que compila toda a sequência de nucleotídeos do organismo X, exemplo, Flybase. Eu tenho bases que compilam informações de nucleotídeos do organismo humano. Então, esse aumento da informação deu origem à necessidade de ter interatividade. E essa interatividade está diretamente relacionada a como que cada base de dados consegue conversar entre si. Será que a base de dados de sequenciamento de nucleotídeos, eu consigo informações que sejam úteis na base de dados que eu tenha a estrutura desses nucleotídeos? Ou eu tenho que ficar olhando a sequência e procurar lá uma estrutura? Então, essa interatividade, como que essas bases se intercomunicam, é importante. Como consequência dessa interatividade, nós temos a necessidade de integração entre essas bases de dados. Então, os dados precisam estar o mais integrados possíveis. Então, se na base de estruturas eu já tenho informação da sequência, isso já veio integrado da informação anterior, que era a base de sequenciamento. Nesse contexto, muito trabalho tem sido desenvolvido recentemente para conseguir integrar bases de dados. E essa integração pode ser exemplificada justamente pela quantidade de trabalhos, artigos, relatórios especializados desenvolvidos justamente tentando integrar e desenvolver essas bases de dados. Então, perceba que essa integração é algo a ser buscado, para que eu consiga unificar a informação e trazer essa informação de uma forma mais completa. Mas cada bioinformata, cada grupo de pesquisa em bioinformática, cada centro de bioinformática vai trabalhar com o dado da forma que melhor lhe convier. Então, perceba que a geração dos dados e da informação é algo individual. Cada pesquisador, cada grupo de pesquisa utiliza o dado de uma forma, trata o dado de uma forma. Então, essa integração, ao mesmo tempo em que ela é necessária, ao mesmo tempo ela não pode tolher a necessidade de obtenção dos dados. Então, é um equilíbrio bem delicado aí. Vai integrar todo mundo vai usar só esse formato, só essa apresentação vai ser importante? Então, eu preciso ter esse discernimento e esse cuidado no momento de tentar unificar, integrar essas bases de dados. Dessa forma, uma referência importante é justamente o periódico chamado Nucleic Acids Research. Então, ele sempre traz essa compilação de bases de dados, de informações relacionadas à área de bioinformática. Esse periódico está como o hiperlink para vocês aqui nos slides anteriores da sua atividade. Então, um desses volumes traz essa compilação de bases de dados. Então, já te dá uma ideia de como que essas bases de dados podem ser úteis e integradas e integráveis e interativas dentro da busca de informação na bioinformática. Nesse contexto, então, a gente precisa agora ter cuidado com os 3 principais parâmetros da obtenção de dados, que é justamente a avaliação ou a cura dessa informação, a anotação dessa informação e a qualidade dessa informação anotada. Nesse contexto, é importante porque tanto a informação médica, principalmente a informação científica, depende dessa qualidade da base de dados. E nós vivemos aí, ainda estamos numa pandemia, onde nós percebemos que a qualidade dos dados relacionados, por exemplo, vacina,
SARS-CoV-2, tratamentos para a Covid-19, foi algo bem delicado. Percebeu-se que haviam dados de qualidade ruim, haviam dados falsos e haviam dados verdadeiros. Então, a pandemia do SARS-CoV-2 mostrou justamente que a qualidade dos dados é importante. Por quê? Porque eu posso fundamentar meus argumentos em algo que seja errado, em algo que seja falho, em algo que seja de má qualidade. E um exemplo que a gente pode trazer que foi bastante discutido nesse contexto era justamente a questão do tratamento farmacológico para o SARS-CoV-2, quanto a questão da ivermectina, quanto a questão de produtos naturais, quanto a questão da vitamina D. E aí você percebe que onde esses dados estavam sendo buscados, qual que era a fonte, qual que era o trabalho, qual que era a análise, qual que era o experimento que estava sendo feito. Então percebe-se que a importância da qualidade do trabalho no caso, problema de saúde e principalmente no controle de informação populacional. Voltado mais agora para a nossa disciplina específica, que é a bioinformática, nós percebemos que a qualidade dos dados vai estar diretamente atrelada ao experimento. Então, por exemplo, se você tem um experimento de sequenciamento genético, você vai ter a qualidade de dados de acordo com a resolução do seu sequenciamento. Se você sequencia peptídeos, você não consegue determinar a sequência de aminoácidos. Se você sequencia aminoácidos, você não consegue determinar a estrutura dessa proteína. Então, a qualidade dos dados dentro do escopo da bioinformática ela vai estar relacionada diretamente ao experimento de origem. Se o meu experimento for um experimento cuidadoso e que eu consigo ter informações em detalhes, eu vou ter mais qualidade nos dados e na segurança de obtenção dos mesmos. Em cima dessa questão da qualidade dos dados, nós percebemos que nos últimos 30 anos nós tivemos uma quantidade de dados muito produzido. Isso fez com que nós tivéssemos agora um efeito diferente. Se na década de 50, 60, 70, você tinha poucos dados e eles eram analisados à luz daquela informação, hoje praticamente você tem 5, 10, 20 dados sendo produzidos. Você pode traduzir isso como artigos, como informações sendo geradas. O que deu origem para o termo de qualidade dos dados, que está relacionada praticamente à consequência dessa profusão de dados que você tem, de análises, é que cada novo dado vai gerar praticamente uma nova informação. Então, você perde o comparativo entre o que você tinha de informação anteriormente e a informação nova. Já que o grupo A utilizou a metodologia tal, utilizou o equipamento tal e utilizou a seguinte abordagem. O grupo B, que fez, entre aspas, a mesma atividade, utilizou um outro equipamento com uma outra metodologia, obtendo o resultado tal. Então, você tem uma explosão de dados, né, uma profusão desses dados, que agora são determinados justamente pela metodologia e não pela informação. E aí você tem novos dados que são gerados continuamente. Por isso é importante que haja a presença dentro desses bancos de dados das anotações. O que são essas anotações? São informações relacionadas à fonte dos dados e os métodos que foram obtidos. Então, a partir dessas informações de fonte e métodos, eu consigo identificar quem são os responsáveis e onde buscar informações relacionadas a essa. Então, a partir da anotação, eu consigo estabelecer relações entre a fonte dos dados
e as publicações, os dados relacionados a isso que sejam relevantes. Isso me permite tanto acessar informações relacionadas em outras bases de dados e me permite também que, em alguns casos, eu possa construir tabelas de padrão. E essas tabelas são importantes porque elas vão me sistematizar a informação biológica que seja significativa. Vamos pensar, por exemplo, no sequenciamento genético humano. Então, nós temos lá, desde 2002, a finalização do processo de sequenciamento do genoma humano, e isso gerou uma informação. Essa informação precisa estar organizada de forma que eu consiga determinar. Eu, por exemplo, pesquisador, quero estudar o que faz a pessoa aumentar o depósito de tecido adiposo ou diminuir o depósito de tecido adiposo. Então, esse é o meu problema biológico. A informação do sequenciamento genético humano vai me dar essa ideia. Como que essa informação pode estar disponível? Então, ela vai estar disponível de que modo? Quem fez o sequenciamento? Quais foram as condições? Como que essa informação está organizada? Então, essa organização em forma, por exemplo, de tabelas, consegue falar, olha, essa parte do genoma está relacionada ao sono. Essa parte do genoma está relacionada ao depósito de gordura. Essa parte do genoma está relacionada à alimentação. Então, quando eu construo e tenho a anotação, por exemplo, no formato da construção de tabelas de padrões, então essas tabelas de padrões conseguem me definir a importância do emprego das mesmas para a questão da recuperação da informação. Então, essas tabelas de características vão ser listas de informações biológicas relevantes. No meu caso, neste exemplo que eu falei para vocês há pouco, tem a ver, por exemplo, como que ocorre o depósito, aumento ou diminuição do depósito de tecido adiposo. Então, a característica que eu quero é, existe relação entre a sequência genética, a sequência de nucleotídeos e o aumento ou a diminuição do depósito de tecido adiposo? Essa informação biológica. Essas tabelas de características vão me dar justamente este padrão de análise. Percebe-se que quanto mais informações genômicas são geradas, a qualidade e principalmente os métodos empregados para análise precisam ser melhorados. Ou seja, você precisa agregar informações de mais qualidade do que as anteriores. Isso permite que nós tenhamos agora, dentro do processo de anotação, um fenômeno chamado de reanotação. O que é o fenômeno de reanotação? É justamente quando você já fez a determinação daquela informação e aí você gerou esse dado de uma forma mais categorizada, de uma forma mais determinada, mais discriminada, e dessa forma você permite fazer uma reanálise dos dados anteriores. Então, essa reanotação tem sido muito importante porque permite você corrigir e enxergar informações que você não viu anteriormente. Então, com o aumento dos métodos, com o aumento da geração de informações, eu tenho que ter cuidado com a qualidade, já que cada experimento, cada análise me gera um novo dado, e eu preciso ter cuidado também com a informação que está obtida ali, no caso de reanotação. Nesse contexto, as perspectivas quanto à organização das bases de dados estão centralizadas agora em duas palavras-chave. Primeiro, a distribuição dessas bases de dados e, segundo, a correção de erros, que seja dinâmica. Por que a distribuição é importante? Porque a base de dados agora não fica centralizado mais no laboratório do professor fulano de tal, que não tem acesso à internet, que só ele tem o código, a chave para conseguir acessar essa informação.
Então, essa informação agora está distribuída. Como ela está distribuída, eu preciso também ter como verificar a veracidade e, principalmente, a precisão dessa informação. Então, há necessidade de agora de eu ter uma informação distribuída e que seja dinamicamente corrigível. Essa dinâmica de correção facilita justamente o processo que nós falamos anteriormente de reanotação, o processo de, olha, essa determinação aqui foi feita no pH errado, precisa ser corrigida. Então, o grupo de especialistas, as pessoas que trabalham com a informação na área, os cientistas, o bioinformata, o pesquisador, ele vai estar relacionado justamente tentando trabalhar nesse modo. Acessar informações que estão distribuídas e corrigir aquelas que estão erradas de uma forma dinâmica. Então, isso tem que ser permitido e facilitado para que isso seja, para que esse fluxo de informação possa avançar de uma forma mais célere e principalmente de uma forma mais precisa. Assim sendo, se a gente for pensar então nas bases de dados e de uma forma geral onde que as mesmas estão depositadas, todos conhecem aí a famosa www, que é um repositório de informações textuais, imagens, cinema, sons, ou seja, dentro da própria internet, né, que é popularmente conhecida, que é a rede mundial de computadores, você tem ali um repositório gigante, enorme, vasto, acessível de uma forma virtual. Então você consegue entender por este exemplo como que a informação virtual vai contribuir para as bases de dados. Então a internet ela é um repositório que contém essas informações. É importante localizar que dentro do funcionamento desse repositório, você vai ter os famosos links, que são conexões que você tem entre as informações. O que são esses links que fazem essas conexões? Então, você pode utilizar essa informação para verificar, por exemplo, se eu vou para uma informação mais especializada. Por exemplo, estou buscando aqui algo como tratamento para enxaqueca. Então, é o meu objetivo de busca. Eu vou ao repositório buscar essa informação, tratamento para enxaqueca. Nesse repositório, eu posso buscar, no nível abaixo, as informações relacionadas a documentos especializados. Então, eu posso verificar o que é feito para o tratamento da enxaqueca, quais são as linhas de pesquisa do tratamento da enxaqueca, quais artigos foram descritos para o tratamento da enxaqueca. Então, isso está no nível abaixo da informação anterior, que me leva a documentos especializados. No nível acima, eu vou ter informações relacionadas, por exemplo, a um vídeo falando sobre enxaqueca, há uma informação técnica, uma palestra falando sobre enxaqueca. Então, no nível acima, são informações mais gerais dentro dessa base de dados. Além disso, eu posso ter tanto no meu paralelo esquerdo quanto no meu paralelo direito, justamente informações que sejam correlacionadas. Então, por exemplo, olha, você está procurando sobre enxaqueca e você quer falar enxaqueca após a festa, então você pode procurar essa informação paralela aqui. Ou você quer falar de enxaqueca relacionada à alimentação. Então, são informações paralelas que vão me dar conceitos que vão ser importantes nesse contexto da informação dentro desses links, como exemplo da www, que é a internet. Então, perceba que essa informação ela pode estar de modo paralelo, ela pode estar no nível acima ou no nível abaixo.
Além disso, eu posso ter também informações que sejam sobrepostas. Essas informações sobrepostas mostram outros materiais que sejam relevantes para a discussão. No nosso exemplo, dentro da rede mundial de computadores, e usando o exemplo do tratamento de enxaqueca, o que são materiais relevantes que sejam sobrepostos? Ele pode falar, já que você está procurando tratamento de enxaqueca, eu vou indicar anti-inflamatórios não esteroidais para o tratamento da enxaqueca. Então, perceba que é uma informação sobreposta, já que a enxaqueca é oriunda da dor causada, eu vou procurar um analgésico. Então, a informação pode estar no nível acima, quando ela está trabalhando a respeito de informações mais gerais, no nível abaixo, quando ela trabalha na informação mais específica, num nível sobreposto, quando eu tenho material e informação correlacionada, e posso estar também num nível paralelo, quando eu tenho informações correlatas. Então, isso está no nível horizontal ou paralelo de informações correlatas. Então, a própria internet nos dá uma ideia de como esse banco de dados pode estar organizado e sendo o principal repositório aí bastante fértil em diversas áreas. Nesse contexto, então, você já sabe agora que as bases de dados eles vão estar relacionadas às principais informações. E quais são essas características da base de dados? Primeiro, eu tenho que avaliar o conteúdo dessa base de dados. O que essa base de dados contém? Outro detalhe, eu preciso saber quais são as variáveis ontológicas dessa base de dados. O que são as variáveis ontológicas? São os termos que são empregados nessa base de dados. Por exemplo, na base de dados de sequência de nucleotídeos, eu não vou empregar hélices alfa. Por quê? Porque não cabe dentro de uma base de dados de sequência de nucleotídeos empregar hélice alfa, que tem a ver com a informação estrutural de proteína. Então, nesse contexto, a ontologia da base de dados, ou seja, quais termos são válidos, quais definições desse termo são muito importantes. Como nós falamos anteriormente, a estrutura e organização lógica, que é o esquema da base de dados, é importante. Eu preciso que essa informação tenha uma lógica, esteja estruturada. Também nós vimos que a importância de você ter um formato. Esses dados estarão como links, esses dados estarão como texto, como figura, como gráfico, imagem, vídeo. Tudo isso é importante dentro do formato. Em seguida, esses dados precisam estar acessíveis, eu preciso obter os dados e conseguir analisá-los. Isso pode estar diretamente relacionado a outras fontes de informação, como outras bases de dados, outras informações, como nós vimos agora há pouco, nível acima, nível abaixo, nível paralelo, nível sobreposto, essas informações, e por fim, em alguns casos, a grande maioria das bases de dados tem empregados tutoriais. O que são tutoriais? São as formas de aprendizado, de ensino das informações desses recursos das bases de dados. Então, em linhas gerais, essa organização de itens tem que estar dentro das características das bases de dados. Quando a gente pensa, então, em exemplos, então vamos pensar aqui na base de dados de sequência de nucleotídeos internacional. Então, em muitos momentos eu falei, sequência de nucleotídeos, sequência de nucleotídeo. O que é essa base de dados internacional de sequência de nucleotídeos? É um consórcio envolvendo o consórcio europeu de bioinformática, envolvendo o GenBank, administrado pelo NCBI nos Estados Unidos, e envolvendo bases de dados de sequenciamento de nucleotídeos no Japão. Então, essas três informações obtidas por três fontes diferentes foram compiladas e organizadas, dando origem a essa base de dados internacional de sequência de nucleotídeos. Ou seja, a base de dados japonesa, junto com a base de dados do NCBI e do GenBank, junto com o Laboratório Europeu de Bioinformática,
juntaram suas informações, analisaram essas informações e compilaram essas informações, dando origem a essa base de dados de sequenciamento de nucleotídeos, genoma e metagenoma. Essas informações foram reunidas e compiladas nessa base internacional. Então, você tem hoje esse esforço colaborativo envolvendo Japão, Estados Unidos e Europa, mostrando a importância dessa informação. Claro que voltada diretamente para o sequenciamento de nucleotídeos. Uma outra proposta que eu aconselho que vocês vejam depois, dentro das atividades complementares da aula, vai ser justamente o banco de dados de proteína, o PDB. Essa informação, em linhas bem gerais, ela resume as informações de proteínas, as informações estruturais de proteínas, que estão depositadas na internet, através do site do PDB, reunindo informações de estruturas proteicas obtidas nos Estados Unidos, no Reino Unido ou Inglaterra e principalmente no Japão. Então, esses 3 bancos de dados foram reunidos, formando o Protein Data Bank, que hoje contém estruturas macromoleculares. Essa reunião de informações estruturais de proteínas deu origem ao PDB. Sugiro que você depois acesse o PDB, dê uma olhada na página, veja as estruturas, veja o que é importante lá, para que você consiga entender como que essa compilação desses dados dos diferentes grupos de pesquisa do mundo podem ser agrupados numa base de dados como o PDB. Dentro dessa informação, é importante que você identifique também os conceitos voltados a bases de dados que são consideradas como primárias e a bases de dados que são consideradas como secundárias. As bases de dados primárias são aquelas responsáveis pelo depósito da informação. Uma vez que a informação é gerada e ela é depositada numa base de dados primária. Essa base de dados, então, o que ela vai fazer? Ela vai reunir os dados, analisar esses dados, que é o processo que a gente viu anteriormente de avaliação ou cura desses dados, verificando a sua qualidade, verificando a sua padronização, verificando a qualidade das suas anotações e, em seguida, ela vai arquivar esses dados. Então, uma base de dados primária, ela recebe, trata e arquiva esses dados. Uma base de dados secundária, ela vai justamente pegar os dados da base primária, que são dados recebidos, tratados e arquivados, e compilar esses dados. Então, ela pode tanto recombinar, quanto reorganizar, quanto reformatar ou reapresentar esses dados de uma forma mais palatável, inteligível para o seu usuário. Então, essa definição é importante, porque quando você tiver acesso à base de dados, você tem que saber se a base de dados é uma base primária ou é uma base secundária. Ela é responsável pelo depósito, anotação, avaliação e arquivamento, ou ela apenas compila bases de outras bases. Então, essa informação é importante porque te dá um norte no momento de buscar a informação científica. Dessa forma, já que você tem acesso a essa informação, a ideia é que você também separe um tempo aí e preencha dentro do seu caderno de atividades, dentro do nosso módulo da disciplina, uma base de dados de proteínas. Eu apresentei para vocês o PDB, e nessa base de dados você precisa encontrar 2 estruturas da mesma proteína, determinada por cristalografia de raio-x, com resoluções diferentes. Então, perceba que a informação é: acesse a base de dados de proteínas, PDB, e você identifica 2 estruturas da mesma proteína. A mesma proteína, 2 estruturas. O método a ser empregado vai ser justamente a cristalografia de raio-x. Então, eu preciso de uma estrutura com baixa resolução, acima de 2,5 angstrom, uma outra estrutura com alta resolução, abaixo de 1,9 angstrom. Você vai comparar essas 2 entradas pelo PDB Report, está aqui o link apresentado para você,
e verificar o que eles têm de informação entre essas duas estruturas da mesma proteína. De novo, a atividade vai ficar para você, dentro do tempo de aula, dentro do seu tempo de estudo, está designado um momento para você fazer esta atividade de busca de estruturas dentro do banco de dados de proteína. Nesse contexto, a gente avança então agora para as bases de dados literárias, né, que são aquelas que vão trazer informações a respeito da literatura, e os dois principais exemplos de que forma que a literatura pode servir como base de dados é justamente o Medline. O Medline é uma ferramenta desenvolvida pelo National Institute of Health lá dos Estados Unidos, que está relacionada ao governo americano, então a instituição pública americana, norte-americana, melhor dizendo. Então, ele consegue reunir ali cerca de 25 milhões de referências a artigos de jornal, artigos científicos, né? E tem indexado outras bases de dados também. Então, o Medline você deve conhecer pelo acesso via PubMed ou via NCBI, é uma informação, na verdade, é uma base de dados que utiliza recursos bibliográficos para o acesso da informação científica. Então, só como curiosidade, o Medline é o Medical Literature Analysis and Retrieval System Online. Ou seja, ele vai ser uma ferramenta online que vai recuperar informação de literatura médica voltada para a pesquisa científica. Então, ela é uma parte do governo americano, principalmente voltada ao Ministério de Saúde e o NIH, que contém conteúdos bibliográficos. Como o Medline, né, a base de dados, a ferramenta Medline, ela vai trabalhar muito não, ela é focada na literatura científica, então, artigo de pesquisa, trabalhos, desenvolvimento de estudos e tudo relacionado à pesquisa científica está indexada nessa base de dados. Então, toda relacionada à ciência, à informação científica. Como essa base Medline é uma base muito técnica, eles desenvolveram uma outra base chamada de Medline Plus. O que é o Medline Plus? É uma informação menos técnica voltada para a área da saúde. Então, o Medline foi desenvolvido originalmente com uma base de dados voltados para a área da saúde, com literatura e material técnico, e aí desenvolveu-se posteriormente o Medline Plus, que é uma informação menos técnica, voltada para um público que não seja técnico da área da saúde. Além disso, é importante lembrar, né, que no caso muitos artigos Medline, PubMed são desenvolvidos e projetos de pesquisa são desenvolvidos justamente extraindo informações dessa base de dados. Então percebe-se que tanto a base de dados de informações da literatura pode ser empregada para o desenvolvimento de pesquisa. Então, revisões sistemáticas, revisões históricas, revisões argumentativas são bem exploradas a partir dessa informação da base de dados. Uma outra aplicação também das informações dessa base de dados voltados para a literatura, né, voltado para a informação científica, é justamente quando você consegue fazer as meta-análises e análises sistemáticas. Então, você quando vai se debruçar sobre esse tipo de pesquisa, tem justamente a importância de empregar essa base de dados como importante dentro do seu planejamento científico. Bom, a gente avança então agora pensando na organização da base de dados. Então, eu apresentei a base de dados, seus princípios e como que ela se organiza. Ela se organiza de duas formas distintas. A primeira delas tem a ver justamente com o seu conteúdo. A depender do conteúdo, eu vou ter a base de dados organizada de uma forma. Mas, em linhas gerais, as bases de dados têm que ser organizadas de forma a facilitar a busca quando acessadas. E elas são descritas quanto à sua estrutura hierárquica ou à sua estrutura relacional.
Então, a informação vai ser organizada ou de forma hierárquica ou de forma relacional. Como ocorre uma organização estrutural de forma hierárquica? Então, pense comigo aqui nessa base de dados chamada de CAF. O que essa base de dados organiza? Ela organiza proteínas. Ela organiza proteínas de que forma? Primeiro, quanto à sua classe. Segundo, quanto à sua arquitetura. Terceiro, quanto à sua topologia. E quarto, quanto à sua superfamília. Então, esta base de dados, que é disponível na rede, você pode buscar essa informação, ela organiza utilizando essa informação. Perceba que a informação é hierárquica. Primeiro classe, depois arquitetura, depois topologia, depois superfamília, dando origem à classificação. Uma outra base também acessível e bastante utilizada dentro da estrutura de proteínas é a base SCOP. A base SCOP vai utilizar de novo a classe, o tipo de enovelamento e o enovelamento se envolve uma superfamília ou uma família, ou seja, hierarquicamente ele constrói essa base de dados em função da classe, do enovelamento e da superfamília ou família. Então essa é a base de dados organizada de forma hierárquica. Você percebe que nessa classe hierárquica os itens, as informações, elas são classificadas, agrupadas e apresentadas, isso em diversos níveis. Então, eu preciso classificar, agrupar e analisar, como nós apresentamos aí os dois exemplos, o CAF e o SCOP. A base de dados relacional, como apresentado nesse material em seguida aí, nos mostra justamente a importância de você ter uma unidade de relação entre a base de dados. Então, eu vou ter uma relação entre uma base de dados e as suas informações relacionadas a partir da informação em tabelas. Então, eu construo uma tabela para que, a partir dessa tabela, eu consiga extrair as informações. Utilizando o exemplo aqui, nós temos os aminoácidos, seu código de 3 letras, o seu código de uma letra, o volume molecular desses aminoácidos, a sua área de superfície de contato, ou área superficial, e quem é o grupo distal. Então, na análise relacional, eu posso extrair a seguinte informação: quais aminoácidos começam com a letra T? Quais aminoácidos possuem volume abaixo de 100 angstroms cúbicos? Quais aminoácidos possuem uma área superficial acima de 300 angstroms quadrados? Ou outras relações. Qual o código de 3 letras do aminoácido que tem grupo guanidino na sua região distal? Então, guanidino, ARG. Outro exemplo. Qual o código de uma letra do aminoácido que tem área de superfície ou área superficial igual a 75 angstroms? 75 angstroms, o código de uma letra é G, representa a glicina. Então, código G. Então, em cima dessa base de dados relacional, eu consigo estabelecer o fluxo de informação em função das tabelas que são construídas. Então, o básico de a unidade básica de uma base de dados relacional é justamente a construção dessas tabelas. E essas tabelas me permitem o entendimento da informação. Avançando, então, nós podemos perceber que os bancos de dados biológicos, a partir da década passada, a partir de 2011, tiveram um aumento no número de sequências. Então, você tem um número de sequências bastante elevado dentro do banco de dados, por exemplo, o UniProt. O que isso resulta para você? Quer dizer que tem muitos dados biológicos e agora eu preciso coletar,
analisar esses dados. Então, esse aumento dos dados biológicos, eu preciso, então, de uma forma de sistematizar essa informação. Uma forma de sistematizar a informação é justamente a proposta do UniProt. Esse banco de dados, ele organiza sequências de proteínas. Então, repetindo, o UniProt organiza sequências de proteínas. Perceba que essa necessidade tem sido surgido principalmente a partir do problema, no caso da necessidade, de você ter um aumento no sequenciamento de proteínas. E agora eu preciso organizar essa informação. Dessa forma, esse crescimento não linear do sequenciamento de proteínas é o dado biológico, a informação, te mostra a necessidade de você ter um banco de dados para organizar essa informação. Como nós vimos anteriormente, esses bancos biológicos, então, eles têm o seu escopo, a sua forma de curadoria, que pode ser por especialistas ou por comunidades científicas. Você tem um nível de curadoria que pode ser primário ou secundário. Curadoria, lembrando que é a análise desses dados, a avaliação desses dados. E esses dados podem ser tanto DNA, RNA, proteína, doenças ou outras informações. Então, esses conceitos são importantes para o entendimento dos bancos de dados biológicos. Dessa forma, a ideia é que você consiga, nessa altura da nossa discussão, entender o funcionamento dos bancos de dados, conseguir discriminar quais são os tipos de bancos de dados e conseguir avaliar como que o processo de curadoria, avaliação, revisão desses dados traz confiabilidade para a sua análise, principalmente para os bancos de dados. Então, os exemplos de bancos de dados que você tem aí, além daqueles já apresentados na sua atividade e nos hiperlinks, você tem o GenBank, UniProt, RegulonDB, RNA Central, DDBJ, EMBL, RiceWeek, Wormbase, TER e uma outra série de bancos de dados aqui. Este exemplo só mostra algumas informações que foram trazidas para te dar uma ideia de quais são esses bancos de dados, quais dados são organizados, qual a quantidade de dados e, principalmente, como ter acesso a esse banco de dados. Lembra que nós trouxemos a frase do professor Arthur Lesk, onde um banco de dados sem acesso é basicamente um cemitério de dados, né? Então, é importante ter acesso a essa informação. Os bancos estão apresentados aqui com suas respectivas informações. Nesse contexto, agora a gente vai trazer uma ideia do portal, já que você tem a ideia da base de dados e do banco de dados. O que é, então, um portal? Um portal biológico, falando no conceito da bioinformática. Esse portal biológico, ele vai, como o próprio nome te indica, ele vai te trazer ou permitir um fluxo de informação. Então, esse portal ele vai permitir o acesso às ferramentas de bioinformática. Então, uma coisa é o banco de dados, a informação, o dado, a análise, o cuidado, a qualidade do dado. Como que essa informação está disponível ali? Os portais biológicos eles vão permitir a inter-relação entre as ferramentas de bioinformática, e vocês viram algumas, professora Cássia, nós vamos discutir outras no transcorrer do curso, e também a esse acesso dessas ferramentas aos bancos de dados. Dessa forma, um dos portais de bioinformática que nós temos bastante utilizado é justamente o KEGG. O KEGG tem como acrônimo, né, o Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes. Como o próprio nome está dizendo ali, é um banco de dados com recursos voltados à compreensão e funcionalidade dos sistemas biológicos, tendo uma interface web, um site na internet, voltada à manipulação desses dados. Que dados? Genes e genomas. Então, o KEGG originalmente foi desenvolvido com essa abordagem. Então, ele atua ao mesmo tempo como um dado biológico, já que ele tem informação do gene, já que ele tem informação do genoma e outras também, que já foram agregados a esse portal. Então, ele tem a informação da bioinformática, a ferramenta de bioinformática, por exemplo, análise de sequenciamento, ferramenta de busca,
ferramenta gráfica para mostrar essa informação de uma forma gráfica. Então, ao mesmo tempo, o KEGG é um exemplo de um banco de dados, porque ele tem a informação, e ao mesmo tempo ele é um portal, porque a partir da informação ele permite que você faça a transposição e a análise para as ferramentas de bioinformática. Exemplo, vocês viram com a professora Cássia no primeiro módulo aí da nossa organização estrutural da disciplina, justamente as vias metabólicas. Por exemplo, as vias metabólicas elas estão descritas no KEGG. Então, você tem lá via de degradação de proteínas, hidrólise proteica. Então, você tem lá quais são as enzimas que fazem essa degradação. Então, você tem lá a tripsina, por exemplo. Então, quando você vai ao KEGG, você tem informação. Quantos aminoácidos tem a tripsina, qual a sequência de aminoácidos. Então, isso é a informação, é o banco de dados biológico. Agora, quando o KEGG faz a inter-relação, essa tripsina, ela degrada a proteína antes ou depois de uma ação de uma outra enzima. Então, o KEGG consegue correlacionar essa informação. Essa informação já tem a ver com um portal biológico. Ele já está te indicando, olha, há necessidade de você estudar a interação da tripsina com esse tipo de proteína. Ela degrada esse tipo de proteína e não degrada outro. Ou ela reconhece de forma inespecífica as proteínas. Então, o KEGG é um exemplo que é um banco de dados biológico e um portal biológico. Lembre que o conceito de portal é acesso às ferramentas de bioinformática. Como o KEGG tem ferramenta de análise, análise de sequência, análise de estrutura, análise de genoma, então ele é um portal. Tem informação e leva às ferramentas de análise. Um outro portal biológico também é justamente o UniProt. Agora, o UniProt, você pode acessar essa informação depois pelo navegador de internet. O UniProt, diferente do KEGG, que você tem as informações e a referência direto às ferramentas de bioinformática, o UniProt é um portal biológico direcionado à informação de sequências, a informação de sequência proteica e a informação funcional das proteínas. Então, o UniProt é voltado para proteína. Que informação? Sequência e função. Ele é especializado nisso, diferente do KEGG, que utiliza genes e genoma. Como nós falamos anteriormente e apresentamos os dados de aumento da análise de sequências, então o UniProt conseguiu uniformizar isso na comunidade científica. Então, toda vez que você precisa ter acesso a uma sequência, depositar uma sequência, você pode procurar a ferramenta e as ferramentas disponíveis para UniProt. Assim sendo, o UniProt é um portal biológico que disponibiliza uma ferramenta de busca também. Então, se você quer buscar um peptídeo, ele já existe, já foi sequenciado, onde que ele está presente? Então, isso também pode ser aproveitado aí no UniProt. Uma outra ferramenta e portal bastante difundido, nós apresentamos e comentamos sobre ele anteriormente, é o portal do NCBI. O portal do NCBI ele é hospedado dentro do PubMed. Então, na verdade, o contrário. O PubMed é a fonte de informação que tem referências com os dados biológicos. Dentro desses dados biológicos, você tem o PubMed. Então, o NCBI ele é um banco de dados bastante robusto. Então, como nós falamos anteriormente, tem as informações genéticas, a informação de literatura, como o Medline, o PubMed. Então, ele conta com informações bastante robustas sobre genoma, genes, proteínas, literatura, RNA, ferramentas de bioinformática. Então, dentro do NCBI, você tem um portal que vai te indicar as bases de dados e vai te indicar também as ferramentas de bioinformática. Além disso, o NCBI é um dos grandes portais que trazem essa interface, porque você consegue correlacionar o PubMed, Medline, que tem acesso à informação científica, com as ferramentas de sequenciamento, estrutura ou ferramentas biológicas, base de dados biológicas. Então, nesse contexto,
o NCBI é um bom exemplo a respeito dessa análise que você pode fazer, tanto na área de saúde, a partir da literatura, quanto na área de genômica, proteômica, na estrutura química, que ele dá informações a respeito dessa estrutura química, bastante importante para ser empregada dentro dos métodos de bioinformática. Assim sendo, nós avançamos para a conclusão, então, da nossa discussão desse tópico de bancos de dados da aula de hoje, mostrando que essa área de bioinformática vem fazendo um bom trabalho das ferramentas que ela tem à disposição. A ferramenta é a informação, e essa informação precisa ser tratada e organizada de uma forma sistemática. Nesse contexto, a integração dessas informações entre as diferentes bases de dados, a possibilidade de correção dessas informações dentro das diferentes bases de dados, são desejos que estão permeando aí a questão de bases de dados dentro da bioinformática. Então, se espera que cada vez mais as bases sejam mais integradas, mais distribuídas, os bancos podem ser mais gerais ou especializados, mas isso te dá uma ideia de que o importante é extrair as informações de uma forma fidedigna, correta e que permita com que você possa tecer as suas reflexões dentro do seu objeto de pesquisa. Nesse contexto, então, a gente encerra essa parte inicial sobre bancos de dados, perguntando para você com uma terceira atividade. Dos bancos de dados que foram apresentados anteriormente, indique em cada um deles quais informações relativas à sua área de pesquisa podem ser recuperadas. Então, dentro desse tempo de aula, separe um tempo para atividade, separe um tempo para suas reflexões, separe um tempo para conseguir verificar esses hiperlinks, informações, bancos de dados, acesso pela internet dessas informações, para que você consiga entender como que se dá a organização desses bancos de dados. Então, dessa forma, a gente conclui aqui a nossa apresentação desse primeiro tópico da questão dos bancos de dados, e aí eu queria perguntar para vocês se vocês tinham alguma dúvida a respeito da análise, banco de dados, informações, para que a gente pudesse contribuir e encerrar essa primeira parte da aula. Como eu falei, a aula foi planejada para ter um momento síncrono, onde nós estamos aqui discutindo os conceitos, e um momento assíncrono, onde você vai desenvolver as atividades, pode utilizar os recursos aí do Microsoft Teams, que é justamente os cadernos, notas, arquivos de aula. Alguém teria alguma dúvida, alguma contribuição, alguma pergunta a ser feita nesse momento? Professor, eu acho que a gente inverteu um pouco a ordem. Hoje a gente está tendo um pouco da teoria, mas as nossas aulas iniciais já foi indo para a prática. Praticamente utilizamos todos esses bancos de dados na prática mesmo. Então, foi bem assim, intuitivo, né? Saber sobre esses bancos. E hoje você está dando uma base teórica, falando onde eles são alocados e tudo mais, os servidores. Foi interessante. Certo. Não, justamente eu ia comentar também que, assim, tudo que o senhor foi falando, a gente foi relembrando, não, isso é assim e tal, como o senhor diz da organização, de estruturas, enfim. E a gente já foi relacionando, né, com o que o senhor foi falando, com o que a gente já fez. Então, foi bastante interativo mesmo. E eu estou com uma dúvida, professor, com relação às atividades. Nesse caso, a gente vai fazer, e o senhor quer que a gente anexe as atividades junto ao portfólio, junto com o que a Cássia já colocou, ou vai ser um portfólio separado, à parte? Porque a gente já entregou o portfólio referente às atividades a ela. Como é que vai ser isso? Eu não entendi. Certo. Obrigado, Talian, aí pela observação, Graziele também. Como são atividades que vão estar relacionadas às ações de vocês em função da aula de hoje, eu prefiro avaliar isso para ter até como dar um feedback para vocês de uma forma particular. Então, você pode utilizar lá dentro do recurso ou um caderno ou portfólio para conseguir responder essas questões. Assim que terminar, a gente encerrar aqui, no caso, a nossa aula
presencial não, a nossa aula síncrona, eu vou deixar esse material, no caso, os slides, com essas atividades à disposição para você conseguir responder essas questões. Então, prefiro que vocês consigam ou criar um portfólio novo ou utilizar o caderno de anotações. Porque aí lá nas anotações você pode copiar a pergunta, copiar o link e responder esses questionamentos. Então, se vocês puderem responder isso, fica mais fácil, porque eu consigo dar um feedback individualizado para vocês. E aí, esse conceito não ficou claro. Você precisa olhar essa informação aqui. Você não viu que nesse dado aqui está discutindo esse ponto. Você chegou a olhar essa informação, então eu consigo dar esse feedback para vocês de uma forma individualizada com esses arquivos que sejam compartilhados aqui dentro da nossa sala virtual. Certo, compreendi, professor. Obrigada. Ok, obrigado aí pelos comentários. Mais alguém teria alguma dúvida, algum outro comentário para a gente discutir nesse momento síncrono? Oi, professor. Dúvida não. Concordo que a gente realmente fez esse momento inverso, né? Teve algumas dessas bases de dados que a gente acessou, e aprimorar, né, aquilo que a gente aprendeu hoje com a atividade. Acho que vai ser bacana no próximo encontro, a gente vai ter bastante coisa para discutir. E agradecer ao senhor pela aula, foi maravilhosa e bem explicativa. Obrigada mesmo. Ok, obrigado, Marta, pelas observações aí. E aí, acho que se ninguém tiver mais alguma manifestação, alguma dúvida, alguma contribuição, eu vou encerrar a gravação, né? Porque aí a gente deixa o material registrado aí para vocês. E aí vou proceder, então, para a gente passar para a atividade relacionada aos bancos de dados. Uma outra observação final a nossa aula hoje ela teria 2 tópicos: bancos de dados e a questão de estrutura de proteínas. O banco de dados nós tivemos a aula síncrona e eu apresentei para vocês os conceitos e deixei as atividades. Dentro da nossa proposta também de aula de 7h30 até as 11h30, eu vou deixar um material voltado para o estudo da estrutura de proteína e sua aplicação na bioinformática, principalmente no planejamento de fármacos. Então, como que as estruturas de proteínas podem ser úteis para o planejamento de fármacos dentro da bioinformática? Esse é o segundo tópico da nossa aula de hoje. Primeiro é banco de dados, informação e o fluxo de informação, e o segundo é a estrutura de proteína. A atividade relacionada a esse segundo tópico, você vai ler o material que eu vou deixar disponível para você e você vai me escrever uma resenha a respeito desse material. E aí eu vou deixar uma pergunta geral lá para que você consiga estruturar em cima da ideia apresentada no texto os conceitos relacionados à estrutura de proteínas e como que essas estruturas de proteínas influenciam o planejamento de fármacos. Então, nossa aula tem 2 tópicos, um deles síncrono, apresentado aqui como banco de dados, com atividades, e o outro tópico que vai ser apresentado de forma assíncrona, também com uma atividade relacionada a isso, que eu já estou adiantando para você, que vai ser uma resenha textual que você vai fazer em cima do material que eu disponibilizar para você. Ok? Isabela, que eu vi participação no chat, obrigado pela participação, obrigado pela participação de todos aí. Então, bom restante de sexta-feira, e aí eu aguardo agora a contribuição de vocês na parte das atividades. Então, utilizem os recursos aí, a ferramenta, o caderno, o portfólio, tanto para a construção das atividades, quanto do texto de resenha aí, que vai ficar disponível para vocês nesse contexto. Professor, antes que o pessoal saia, eu gostaria de ver com você e com o pessoal para ver se todos concordam. Porque é o seguinte, semana que vem